Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de programação orientado a objetos com Java, vamos falar hoje sobre Override, que é o episódio número 10 dessa nossa primeira temporada, tá certo? Override é uma característica extremamente importante, tá certo? Que a gente precisa entender. Meu nome é Andrés Menendez, sou professor da Universidade Federal do Sergipe, do Departamento de Sistemas de Informação, e estou aqui para a gente poder dar uma estudada aí nesses conceitos bem interessantes da orientação a objetos, tá certo? Deixa eu projetar aqui o slide. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre herança, tá certo? Que é uma característica extremamente importante da orientação a objetos, que permitia trazer elementos da classe pai, de uma classe pai, para as classes filhas, tá certo? Isso era uma característica, né, importante e era um dos pilares da orientação a objetos. Bom, em outro episódio, um pouco mais para trás, se você se lembra, existia uma característica extremamente importante que se chamava overload de métodos ou sobrecarga de métodos. O que ele fazia? Você poderia ter um mesmo nome de métodos com parâmetros diferentes que fizessem coisas diferentes. E nós falamos lá da importância das características de utilizar overload, tá certo? Agora, pensando em herança, a pergunta é, poderíamos ter implementações diferentes usando o mesmo nome do método em classes que estão em métodos que estão sendo herdados, tá, pessoal? Por que isso? Tá? Por que eu teria que fazer isso? Pense um pouco. Imagine que eu tenho uma classe pai que tem um método e eu tenho uma classe filha que tem esse método por herança, mas eu quero modificar. Por que isso? Por quê? Né? Porque move o mundo, né, pessoal? Então tem que fazer essas perguntas. Pergunta principal é, por que preciso de uma implementação diferente para o mesmo método em classes diferentes? Se você já consegue responder essa pergunta, pronto, pode encerrar o vídeo aqui e espero o próximo. Se não, vamos ver essa importante característica da orientação a objetos, tá certo? Que se chama override. Um método que foi herdado pode ser chamado sem modificações pela classe filha. Quando você define um método na classe pai, essa definição vem por herança para a classe filha, eu posso usar ela sem problema algum. Tá certo? Agora, o comportamento é o comportamento que foi definido na classe pai, isso não tenha dúvida. Tá certo? Agora vamos dar uma olhada no exemplo para a gente poder entender isso que a gente está falando. Então imagine que eu criei uma classe, como está definido aqui, que é uma figura, onde eu tenho um único método, nem tenho atributo, tenho um único método que eu chamei de calcular área. Certo? Calcular área. E ele devolve 0, já que ele não sabe que figura é, ele devolve 0. Tudo bem? É uma classe simples que não tem nem atributo, tá certo? Porém, nós podemos estender essa classe para que represente outras figuras. Por exemplo, um quadrado. A classe quadrado extends figura, ou seja, herda de figura. E o que eu defino em quadrado? Eu defino qual é o lado, qual é o tamanho do lado, tá certo? E no construtor dessa classe, eu passo qual é o tamanho do lado. E eu guardo esse parâmetro dentro do meu atributo. Beleza? Ok? Bom, aí eu pergunto, eu posso fazer esse application aqui? Eu crio um quadrado e chamo calcular área? Posso? Posso. Calcular área é o método de que classe, pessoal? De que classe? Da classe figura. Então eu posso, por herança, chamar. Porém, o que acontece quando executamos esse código? Qual o resultado que será mostrado? O que acontece? A gente já sabe, vai executar. Porém, qual o resultado que vai ser mostrado? Qual o resultado? Para responder essa pergunta, sem a gente rodar lá no Eclipse, o que nós temos que entender é o que vai ser chamado, o que vai acontecer quando a gente executar calcular área. Ele vai chamar quem, pessoal? Qual método? O método calcular área. De quem? De quem é a pergunta?
Do pai ou do filho? O filho não tem, o filho não definiu. Então ele vai chamar quem? Do pai. O pai é quem? Devolver zero. Então a pergunta para esse cara é qual, pessoal? Responda. Qual? Claro que é zero. Claro que é zero. Tá certo? Não, porque calcular a área do quadrado é diferente. Pelo menos na minha época era, né? Não sei hoje, né? Tudo muda, né? Como é que eu calculo a área do quadrado? Tá aí, pessoal, brincando, tá? Como é que eu calculo? Eu pego o lado e multiplico por ele mesmo, ao quadrado, né? Ou ele vezes ele mesmo, tá certo? O que é que nós temos que fazer então, pessoal? Precisamos fazer o override ou sobrescrever o método, tá certo? Então, override ou sobrescrita é a mesma coisa, tá certo? É orientação a objetos. Override significa mudar um método na classe filha para que ele faça alguma coisa de forma diferente, tá certo? Então, meu cálculo área de quadrado vai ser esse cara aqui, ó. Vai devolver, ou seja, return, lado vezes lado. O que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho uma classe pi, tá certo? Na classe pi eu tenho calcular área, que retorna zero. E eu tenho uma classe filha, que herda da classe pi, que eu tenho calcular área, que agora ele tem uma implementação diferente. O que vai acontecer? Ele vai lá e ó, sobrescreve, tá certo? Pense nisso aí, ele vai sobrescrever. Ele vai... Desculpa, pessoal, ainda estou gripado. 1000 perdões. Então ele vai sobrescrever, me empolguei, acabei falando até mais alto. Então ele vai sobrescrever aquele método e vai fazer com que agora eu tenha um comportamento diferente. Isso aqui é override, tá, pessoal? Então, quando a gente fizer agora a nova chamada para o app Figuras, o que nós vamos ter como resultado aqui vai ser quanto? 16, que é 4 vezes 4. Pô, pessoal, 1000 perdões. Mas realmente me empolguei aí no override, porque eu acho esse assunto bastante elegante, tá? Essa solução bastante elegante na orientação a objetos. Acabei me empolgando e a voz foi embora. Ok? Vamos pensar um pouco. Deixa eu colar aqui o que eu estava querendo que vocês pensassem. Tá bom. A ideia era, por que agora funcionou e antes não? Né? Essa que é a pergunta aqui nesse caso, tá certo? Por que agora está funcionando e antes não estava funcionando? Por quê? Porque nas classes filhas nós podemos ter novos comportamentos, sim, porém podemos modificar comportamentos que foram definidos na classe pi. Vou repetir. Nós temos novos comportamentos, nós podemos adicionar novos métodos, porém podemos modificar os métodos que já existem na classe pi. Isso vai fazer com que a gente mude a forma como o filho se comporta com relação a algum comportamento. Isso é importante que você entenda, tá, pessoal? Nem todo filho faz o que o pai faz, tá certo? Então, essa característica é feita aqui na orientação a objetos a partir do override, tá certo? Então, no override, nós modificamos o comportamento nas classes filhas. Beleza? Tudo bem? Pessoal, deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Beleza. Por que a gente não cria um novo método ao invés de utilizar o override? Vou repetir, tá? Por que a gente não cria um novo método ao invés de usar o override? Vamos pegar o nosso exemplo. Por que eu não criei aqui, um método calcular a área quadrada? Por que eu fiz um override de calcular a área? Pessoal, essa pergunta eu vou deixar para vocês, tá certo? Se você conseguir responder, deixe seu comentário. Ou se você tiver alguma dúvida, também deixe seu comentário aí. Porque é uma pergunta que é de extrema importância para que você entenda o override, tá certo?
Vamos só repetir, tá certo? Vou fechar o slide aí com essa imagem. Por que eu não crio um novo método ao invés de usar o override? Me empolguei demais. Desculpe. Responda e deixe seu comentário aí no vídeo. Eu espero que no próximo episódio isso aqui já tenha passado e a gente possa responder essa e outras perguntas aí que aparecem na orientação a objetos. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio.